Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática, agora falando sobre conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários. E aí nós vamos falar aqui de softwares utilitários como compactadores de arquivos, softwares utilitários para chat, clientes de e-mail, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagens e também sistemas utilitários antivírus. Vamos começar falando especificamente aqui sobre compactadores de arquivos, que são programas ou softwares desenvolvidos para gerar arquivos que ocupem menos espaço no dispositivo de armazenamento e que possibilitem também, com isso, a redução no tempo de transferência desses arquivos. Quando nós compactamos um arquivo é porque queremos deixar esse arquivo com um tamanho menor do que o tamanho original. E se esse arquivo tiver um tamanho menor, é claro que ele vai ocupar menos espaço quando armazenado lá no disco rígido, lá no pendrive, em alguma unidade de armazenamento. E também, já que o arquivo é menor, se eu for realizar uma transferência desse arquivo, seja pela internet, seja de um dispositivo para outro, claro que o tempo de transferência desse arquivo vai ser menor, vai ter uma redução no tempo de transferência porque o arquivo é menor, certo? Bem, atualmente o uso desses compactadores, desses programas de compactação, ele é muito voltado à transferência de arquivos através das redes de computadores como a própria internet. Isso porque se eu compactar os arquivos, ele fica num tamanho menor e eu vou ter mais velocidade de transferência desse arquivo, porque o arquivo vai ser transferido num tempo menor, já que ele está compactado, está com um tamanho menor. Bem, nós temos vários compactadores de arquivos no mercado. Eu poderia dar como exemplo o famoso WinZip, que tem como seu formato original, quando eu compacto, gerar um arquivo com a extensão .zip, embora ele possa trabalhar com outros formatos, esse é o formato original, .zip. Ele é um software para compactação, também realiza criptografia e compartilhamento de arquivos e backup de dados. Aí eu mostro um pouquinho a plataforma do WinZip, esse software de compactação. Ele é uma ferramenta, como eu disse então, de compactação de arquivos, ele compacta e descompacta os arquivos e também oferece uma solução para proteger, criptografando então, armazenando e compartilhando esses arquivos. Ele vai utilizar um sistema de criptografia para garantir mais segurança se o usuário desejar, chamado AES. AES significa padrão de criptografia avançada, e é esse padrão de criptografia avançada que ele usa para proteger arquivos confidenciais e também, posteriormente, compactá-los. Um outro compactador de arquivo muito utilizado no mercado é o WinRAR, com seu formato original, embora ele trabalhe com outras extensões, é claro, mas o seu formato original é a extensão .rar. E ele também é um utilitário tanto para compactar como também para proteger, criptografando aqueles arquivos, empacotando e transformando vários em um, por exemplo, e também muito utilizado para fazer operações de backup, que nós chamamos de cópia de segurança. Aí a plataforma do WinRAR sendo mostrada para vocês com vários arquivos que foram compactados. Ele é sempre bom lembrar que o WinRAR e o WinZip, os dois trabalham com compactação e criptografia, porque isso aumenta a segurança desse processo de compactação. Os compactadores de arquivos também possuem outros formatos, como o formato .7z, que é do 7zip, que também é um compactador de arquivos baseado no conceito de software livre, tem o seu código-fonte aberto. Aí eu mostro a plataforma do 7zip sendo exibida também para esse processo. Ele tem um alto poder de compressão nesse novo formato chamado 7z, mas ele suporta vários outros formatos, como eu mostro ali o 7z, o XZ, BZIP2, GZIP, TARZIP, vários formatos de compactação, mas o padrão dele é o 7z quando ele promove aí a compactação dos arquivos, Para os formatos ZIP e GZIP, o 7zip provê taxas de compressão de 2 a 10% melhor que as taxas do famoso WinZip. Então ele acaba sendo mais potente no processo de compactação desses arquivos. Como eu disse, a criptografia que ele usa é o padrão AES, é um padrão de criptografia avançado que ele utiliza. Aqui é uma tabelinha de como ele age, por exemplo, no tamanho de arquivo compactado, usando, por exemplo, o Mozilla Firefox, usando o Google Earth, aqui só para a gente ter uma ideia do poder de compactação dele. Outros compactadores importantes, um deles é o B1, no qual o formato original, o padrão dele é o .bu, também é utilizado para compactar arquivos, deixando esses arquivos num tamanho menor. Aí é uma amostra da plataforma B1 também
um bom compactador de arquivos, que assim como acontece com o Zip, com o WinRAR, ele também compacta e, se o usuário desejar, vai criptografar para aumentar o nível de segurança, né? Protege também os dados com uma criptografia AES, um padrão de criptografia avançado. Isso acontece também em outros compactadores. Bem, além dos compactadores, nós também vamos ver nessa aula alguns exemplos de softwares utilitários de chat. Então vamos fazer isso. Quando nós falamos sobre chat, chat significa bate-papo, traduzindo literalmente, né? Beleza, se chat é bate-papo, então nós vamos dizer que é um serviço de transmissão e recebimento de mensagens em modo instantâneo, isto é, em tempo real. E chat é conhecido como um mecanismo de comunicação síncrono. E por que síncrono? Diferente do e-mail, e-mail é um modo de comunicação assíncrono, porque no e-mail os participantes, aquele que vai enviar, que é o remetente, aquele que vai receber posteriormente, que é o destinatário, não precisam estar conectados simultaneamente. Por isso o e-mail é assíncrono, mas chat é síncrono, porque tanto o que envia a mensagem quanto o que recebe, esses que estão trocando as mensagens, eles estão criando uma comunicação em sincronia, porque os dois precisam estar conectados para avaliar o processo de envio e recebimento das mensagens. Então, a grande diferença do chat, primeiro que é o modo instantâneo, comunicação em tempo real, mas segundo que também é conhecido como modo síncrono, ao contrário do e-mail, que é o modo assíncrono. Bem, nós temos vários serviços de chat. Eu vou mostrar alguns deles, como o Microsoft Link, que oferece mensagens instantâneas e também chamadas de áudio e vídeo, reuniões online, informações de disponibilidade de presença do outro e recursos também de compartilhamento. Esse é o Microsoft Link. Temos também o WhatsApp, que é muito famoso hoje como um serviço de mensagens instantâneas, também um aplicativo, então, de mensagens instantâneas. Então serve para chat, mas também tem chamadas de voz. Ele aceita em dispositivos dos mais variados, como smartphones, tablets, computadores, aceita mensagens de texto, mas também envio de imagens, vídeos, documentos e arquivos, como arquivos PDF, além de permitir também ligações por meio de uma conexão com a internet. O WhatsApp bem conhecido, né? O WeChat é um outro tipo de serviço multiplataforma de mensagens instantâneas e é um dos maiores aplicativos de mensagens usados no mundo. O Line, que é um serviço também de chat de mensagens individuais ou em grupo, está disponível para vários dispositivos também, iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Nokia e até mesmo para computadores de uso pessoal como o PC. O Line também é um sistema de chat. O KakaoTalk também é um aplicativo gratuito de mensagens instantâneas, também serve para dispositivos móveis como smartphones e outros, como a própria plataforma Windows, BlackBerry, serve no iOS, no Android, também é um aplicativo, é um utilitário para chat, para bate-papo em tempo real. Bem, pessoal, tem outros exemplos de serviços que disponibilizam chat também. Alguns servem para outras finalidades, mas tem dentro de umas das suas ferramentas chat, como o Hangouts do Google, o Viber, o próprio Skype, o Snapchat, o Kik Messenger e o BlackBerry Messenger. São outros exemplos de recursos que têm dentro das suas disponibilidades recursos de chat. Então, chat ou salas de bate-papo estão disponíveis hoje em vários recursos, como a gente mostrou aqui alguns deles. Agora vamos falar de alguns utilitários clientes de e-mail. Esses a gente já conversou. Se a gente lembrar, quando a gente falou sobre e-mail aqui, nós temos aulas disponíveis nesse nosso curso falando sobre os programas de e-mail, como o Mozilla Thunderbird e o Outlook. Mas vamos só relembrar um pouquinho. Então, quando a gente fala sobre serviço de correio eletrônico, é o serviço de e-mail, que é um serviço de troca de mensagens em modo não instantâneo. É o contrário de chat, que é modo instantâneo. Quando nós falamos sobre e-mail, correio eletrônico, é modo não instantâneo. O chat é síncrono e o correio eletrônico é assíncrono. Assíncrono porque as pessoas participantes, remetente e destinatários não precisam estar conectados simultaneamente para que haja comunicação. Posso enviar o e-mail agora e posteriormente, num outro momento, o destinatário vai solicitar o recebimento dessa mensagem. Então, é o modo assíncrono, serviço de mensagens em modo não instantâneo, é isso que nós chamamos de correio eletrônico, né? Quando a gente fala sobre esse serviço, então é muito importante saber, serviço de envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico em modo assíncrono ou não instantâneo. São dicas importantes, né? Então eu envio a mensagem, isso vai para um servidor de e-mail, esse servidor ele armazena essa mensagem. Posteriormente, quem deseja receber essa mensagem vai acessar a sua caixa postal e solicitar o recebimento. E esses participantes não precisam estar conectados com sincronia, por isso assíncrono, por isso modo não instantâneo
para o correio eletrônico. Tem vários exemplos de programas clientes de e-mail que nós podemos instalar no computador para fazer essas operações, como o Outlook Express, o Microsoft Office Outlook, que pertence ao pacote Office da Microsoft, o Mozilla Thunderbird, que é baseado no conceito de software livre. Então existem vários sistemas de correio eletrônico disponíveis no mercado para que o usuário possa utilizar. São chamados de programas clientes de e-mail, porque eu instalo no meu computador para enviar, receber, armazenar e organizar as mensagens de e-mail. Mas existe também, aqui é um exemplo do Outlook, né? Existem também os sistemas chamados web e-mail, que é quando usamos navegadores para acessar as mensagens de e-mail através das páginas da web. Então é a forma de acessar o correio eletrônico através da web, através das páginas da web, usando para tal um navegador, um browser, um programa para acessar páginas da web e um computador conectado na internet. Então o sistema é dito web e-mail quando acessamos as mensagens de e-mail sem precisar usar um programa cliente de e-mail, usando o próprio navegador, o próprio browser, como Internet Explorer, Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Microsoft Edge, que são navegadores. E aí eu uso esses navegadores para acessar páginas da web de sistemas web e-mail. Aí é um exemplo de um sistema web e-mail acessado através do navegador Mozilla Firefox. Bem, existem também outros tipos de softwares utilitários importantes para lembrar. Nós temos também os reprodutores de vídeo. Reprodutores de vídeo são programas que reproduzem arquivos de vídeo com variados formatos. E é sempre muito importante para efeito de prova saber os principais formatos de reprodução de vídeo, como o MOVI, o WMV, AVI, MP4, M4V, FLV, MKV, o RMVB, o MPEG, MPG, MPEG basicamente a mesma coisa, o DivX, MTS, entre outros. Então existem vários formatos para a reprodução de vídeo. Existem muitos exemplos de reprodutores de vídeo também, como o BS Player, o próprio Windows Media Player, o VLC Media Player, o iTunes, que é da Apple, o Media, o System Video Player. Vou mostrar alguns deles então. Esses reprodutores, como eu disse, de vídeo, eles podem rodar os mais variados tipos de arquivos de vídeo. Isso varia um pouco, claro, nem todos têm todos os formatos que eu indiquei, mas os formatos mais importantes eles têm a capacidade de rodar, quer dizer, de reproduzir vídeos. Aqui é um exemplo do nosso BS Player, que eu mostrei lá, é a plataforma dele. Aqui é o Windows Media Player Classic, que é o programa do Windows das versões mais antigas para rodar vídeo. Aqui é o VLC for Windows, muito importante também, ele é bem ágil, bem rápido para acessar vídeos, o VLC for Windows aí. Tem o VLC para outras plataformas também é um reprodutor de vídeo. Aí é o iTunes da Apple, bem popular, muita gente conhece. O Media Player, também muito aí voltado para a plataforma Apple, também é um reprodutor de vídeo. E aqui o System Video Player, que o pessoal que usa a plataforma Apple também gosta bastante. Então são alguns exemplos de reprodutores de vídeo. Bem, além dos reprodutores de vídeo, nós temos também os chamados visualizadores de imagem. Os visualizadores de imagem são, claro, os programas que reproduzem arquivos de imagem em variados formatos. E aí sempre é bom lembrar alguns formatos bem famosos de imagem, como JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP, PCX, RAW, entre outros formatos de imagem. Os diversos visualizadores de imagem disponíveis no mercado ofertam a possibilidade de organizar a visualização dessas imagens. E aí eu posso dar alguns exemplos de visualizadores de imagens bem famosos. Por exemplo, quem tem Windows 10, hoje em dia o Photos, programa chamado Photos do Windows 10, é um excelente visualizador de imagem. Para quem tem Windows 7, o visualizador de fotos do Windows 7 também é muito bom. Aí eu botei outros além desses, é claro, para não ficar só com os do Windows. Faststone, também bem interessante. O Irfan View, o XN View. Vou mostrar alguns desses. Então esse é o Fotos do Windows 10. É um visualizador de imagens que vem aí com o Windows 10. Muito bom, interessante, permite formar bibliotecas, adicionar fotos. Ele é bem interessante como visualizador de imagens. Aí é o nosso visualizador de fotos do Windows, que é o padrão de visualização de fotos do Windows 7, por exemplo. Bem interessante também, muita gente usa ele. O Faststone já é um outro programa visualizador de imagens que o pessoal precisa baixar para instalar e utilizar, por exemplo, na plataforma Windows. E aqui o Irfan View, também um visualizador de imagens que permite visualizar imagens, fazer anotações nessas imagens, correções. Então, além de um visualizador, ele também permite algumas operações com essas imagens, o Irfan View.
Aí o XNView, que se tornou bem famoso também por permitir facilidades aí na organização das imagens para quem usa as diversas plataformas, como por exemplo a plataforma Windows. Bem, além desses visualizadores de imagens, também temos alguns utilitários antivírus, que nós já falamos lá na partezinha de segurança sobre a função de um antivírus, né? Quando a gente fala de um antivírus, sempre que ele é dito antivírus, ele é um verdadeiro anti-malware, porque os antivírus disponíveis no mercado, eles não protegem somente contra vírus de computador, eles também protegem contra outros programas maliciosos que não são vírus. Então, por exemplo, além de vírus, eles protegem contra o worm, contra cavalo de Troia e contra outras pragas virtuais. Então, quando a gente adquire ou instala um sistema antivírus no sistema, ele na verdade é um anti-malware, porque o termo malware é o termo genérico para os programas que foram criados para causar algum dano no sistema. E quando nós dizemos que temos um antivírus ou um anti-malware, nós temos um programa de proteção bem mais abrangente, né? Porque senão fica a ideia que ele protege só contra vírus. Não, os chamados antivírus protegem contra outras pragas virtuais e não só contra os vírus de computador. Exemplo disso, o Avast, que é um bom sistema antivírus, mas que na verdade é um anti-malware mais completo, porque ele protege, como eu disse, contra outras pragas virtuais. Aqui tem o Norton antivírus, a mesma ideia, o Norton também protege contra outros programas maliciosos e não só contra os vírus de computador. Aqui temos o Panda, também um sistema antivírus. Sempre que vocês verem numa caixinha aqui que eu estou mostrando o termo antivírus, isso quer dizer que não quer dizer que ele vai proteger somente contra vírus, sempre é bem importante isso, eles são na verdade verdadeiros anti-malware. Aqui o Kaspersky também protege contra várias pragas virtuais, é um anti-malware. O Avira, é muito importante que a gente saiba dessas nomenclaturas, porque são antivírus bem reconhecidos no mercado, funcionando como anti-malware. O McAfee também bem conhecido, aqui o Komodo antivírus, o AVG antivírus. Bem, a listinha é bem grande, né? Nós temos variados programas antivírus, é bom pelo menos saber o nome dos mais importantes. E tem um em especial que eu destaco sempre em aula, que eu gostaria que vocês entrassem na prova sem esquecer, que é o Windows Defender. E por que isso? Porque o Windows Defender ele teve uma modificação com o passar do tempo. Olha só, no Windows 7, o Windows Defender, quando ativado, era apenas um sistema anti-spyware. Quer dizer, ele protegia contra programas espiões, já que spyware significa programa espião. Então, no Windows 7, o Windows Defender era apenas um anti-spyware, não era um sistema antivírus. Já no Windows 8 e também no Windows 10, aí o Windows Defender, deixa eu só sair aqui da frente para vocês, o Windows Defender continuou sendo um anti-spyware, mas dentro do Windows 8 e do Windows 10, além de ser anti-spyware, o Windows Defender se transformou num verdadeiro sistema antivírus. E se ele é antivírus e não só anti-spyware, quer dizer que ele é bem mais completo, ele virou um anti-malware completo, protegendo aí contra vírus, contra spyware, contra o worm, contra cavalo de Troia, contra diversos tipos de programas maliciosos. Então essa tabelinha é muito importante lembrar. No Windows 7, o Windows Defender era apenas um anti-spyware. No Windows 8 e no Windows 10, o Windows Defender não só é um anti-spyware, como também é um antivírus completo, portanto é um verdadeiro anti-malware, porque protege agora contra várias pragas virtuais. Isso é um detalhe importante aí de lembrar, certo? Bem, pessoal, na continuidade aqui, deixa eu mostrar para vocês ainda dentro da ideia do nosso Windows 7, aqui um ponto importante, deixa eu só voltar na tela com vocês. Como no Windows 7 o Windows Defender não exercia a função de antivírus, ele era apenas a ideia de um anti-spyware, quem desejar ter no Windows 7 um antivírus da Microsoft, no Windows 7 o antivírus da Microsoft gratuito era o Microsoft Security Essentials. Então, quem tiver o Windows 7 e sabe que o Windows Defender é só um anti-spyware, pode ter um antivírus gratuito da própria Microsoft. Basta entrar no site e baixar o Microsoft Security Essentials. Então, no Windows 7, o Microsoft Security Essentials aí sim é um sistema antivírus, porque o Windows Defender no Windows 7 era só um sistema anti-spyware, como nós vimos ali no slide anterior. Então, um ponto importante aí para lembrar. Ok? Bem, falamos de vários determinados tipos de utilitários que a prova sugeriu aí para que a gente tivesse um conhecimento dos principais utilitários, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, sistemas antivírus, como acabamos de ver, sistemas de chat. Então é importante aí fazer uma revisão dessas nomenclaturas, desses importantes programas utilitários que nós podemos enfrentar aí no cotidiano e até
vinha uma pergunta sugerindo se é ou não um programa reprodutor de vídeo, quais são os formatos de vídeo, como a gente viu, os formatos de imagem, quais são os principais sistemas antivírus, até mesmo esses últimos que eu acabei de comentar. Certo, pessoal? Era isso então, espero vocês na próxima, grande abraço e bons estudos!